Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus continue sustentando a nossa vida, porque nós, sem a graça de Deus, não somos nada. Nós só chegamos até aqui por causa da graça de Jesus. Interessante que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: foi a graça do Senhor, foi a graça do Senhor que me livrou, que me sustentou, que me abençoou. Eu só cheguei até aqui por causa da graça de Cristo. Meus irmãos, é a graça do Senhor. Sem ela não somos nada, sem ela nada podemos fazer. A graça do Senhor tem nos mantido vivos até agora. E por que é que o Senhor tem nos mantido vivos? Como já foi cantado nessa noite, para adorarmos a Deus, para servirmos a Ele, para entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor. Deus não quer uma entrega parcial, Ele quer uma entrega total. Se você ainda não fez isso, é necessário que faça, que venhamos nos entregar totalmente ao Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. E hoje eu tenho muitos motivos para louvar a Deus. Não só eu, como minha família, como vocês também. Porque a graça do Senhor, por meio de vocês, nos abençoou durante esse tempo lá no Instituto Bíblico Peniel. E ontem, às 10h30 da manhã, iniciou a formatura. Foi um momento muito especial. Um momento de gratidão, de louvor a Deus. Eu gostaria que muitos de vocês estivessem ali, mas sabemos, porque alguns não puderam chegar, mas nós recebemos um grupo de irmãos de Uberlândia, que foram participar conosco. Alguns irmãos de Ituiutaba estiveram ali, e outros irmãos também de Jacutinga, perto ali do Instituto. Algumas igrejas que tivemos a oportunidade de servir, de cooperar no ensino da palavra. E foi um momento especial, irmãos. Terminou por volta de 3 da tarde. Toda aquela confraternização, nos despedindo dos colegas, dos professores, dos que estiveram ali conosco. E já às 5 horas já estávamos na rodoviária para viajar para Campinas. Viajamos e seguimos de Campinas para cá às 21h20. E desta vez nós passamos por algumas situações. A primeira foi em Campinas, quando meu filho esqueceu uma bolsa dentro do ônibus. E ali, interessante que em cada bolsa deixamos uma Bíblia. E nesta esquecemos uma Bíblia e alguns pertences dele. Quando saímos de Campinas para cá, chegando hoje de manhã aqui em Brasília, fomos retirar nossas bagagens, faltou uma mala. E desceu em algum lugar. Eles ainda não localizaram essa mala. E aí fomos ver o que estava dentro dessa mala. Aí a minha esposa ficou triste, porque ali está a Bíblia dela. A Bíblia que ela fez as anotações lá no Instituto. Ela disse: 3 anos de anotações estão ali. E agora? E ela, me confortando lá na rodoviária, disse assim: calma, em tudo devemos dar graça ao Senhor. E é fato, meus irmãos. Esperamos que até amanhã possamos localizar esta mala com esses pertences. O rapaz disse para mim lá no guichê da empresa: falou, escuta, senhor, o que tem de valor naquela mala? Eu falei: tudo. Mas não dá para fazer um levantamento? Eu falei: incalculável. O senhor está carregando dólar, dinheiro, muito. Não. Porque aquilo que ganhamos de pessoas, de irmãos, isso tem muito valor para a gente. Bíblia, materiais, isso tem um valor. Mas, se chegar na mão de alguém que lê as Escrituras e quem sabe não vai entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero pedir a vocês que orem para que a gente recupere esse material e assim possamos ter de volta isso para
podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Se não, eu creio que alguém vai desfrutar e vai poder ler a palavra de Deus. Esta é a nossa oração. Mas eu quero louvar a Deus e agradecer a todos vocês que continuam orando pela nossa família, pelo nosso ministério. Recebemos ali a visita do nosso irmão Enéas, também em casa. Foi tão gostoso o tempo que eles passaram ali conosco. E ontem, quando recebemos os irmãos de Uberlândia e do Itaba também, foi um momento especial. Porque muitas vezes algumas pessoas pensam que missionário só precisa de dinheiro. Se você mandar dinheiro para ele, isso está de bom tamanho. Não, meus irmãos. Nós também somos humanos. E precisamos, muitas vezes, de pessoas para conversar, para orar conosco, para termos um tempo, para sorrir também com os nossos irmãos. E eu fiquei tão contente quando o Enéas chegou ali, quando a Lene saiu de Carangola, atravessaram para chegar até Jacutinga e depois seguiram para visitar outro casal mais à frente, levando também a alegria para aquele outro casal. Quero desafiá-los hoje à noite. Talvez você diga: irmão, você não sabe das minhas condições, mas eu creio num Deus que pode dar essa condição para você, para que você possa chegar até alguém, até um campo missionário, visitar alguém, orar com aquele irmão. Olha, meus irmãos, um dia no Peniel nós fomos surpreendidos. Vocês acompanharam a trajetória da minha esposa com os problemas de saúde que ela teve naquele lugar. E no primeiro problema que ela teve de saúde, uma crise forte, dores no estômago, um dia estávamos em casa e tudo que nós queríamos era alguém para conversar conosco, para orar conosco. E aí você pode dizer: mas escuta, lá não tem um grupo, uma liderança? Tem muitos irmãos preciosos, mas nós queríamos alguém a mais, queríamos alguém do nosso meio, para chorar com ele, para orar com ele. E naquela tarde, meu filho correu e foi me chamar e disse: pai, tem alguém que falar com o Senhor. E eu voltei para ver quem era. Estávamos trabalhando no período da tarde. Era um casal de Belo Horizonte. E aí eles disseram qual a igreja que eles participavam, e o pastor que os enviou àquele lugar disse: olha, o pastor nos mandou até aqui porque ele queria saber como vocês estão e nos pediu para vir aqui para orar com vocês, para conversar com vocês. Irmãos, deve dar 6 ou 7 horas de Belo Horizonte a Jacutinga ao estudo. E esse casal viajou até ali, só para ter esse momento conosco em casa. E naquela tarde nós fomos muito abençoados e edificados. Oh, meus irmãos, que nós possamos ter isso conosco também. Nós possamos ter o nosso coração sensível às necessidades dos nossos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de muitos aqui que nos escreveram, sempre estão nos mandando uma mensagem pelo celular. Isso tem nos fortalecido, isso tem nos alegrado. Isso muito obrigado, irmãos. Esta é a nossa palavra inicial de gratidão e louvor a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo cada uma das suas necessidades. Irmãos, eu quero meditar com vocês um texto das Escrituras em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 16. Se tivesse que dar um tema para esta mensagem, eu diria aos irmãos: o que acontece quando vamos a Jesus?
Lucas capítulo 5, versículo 12 até o versículo 16, diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, diz e mostra ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meus irmãos, se nós olharmos no capítulo anterior, no capítulo 4, observe no versículo 42 que diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuraram e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Interessante que Jesus, ao encontrar com muitas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, de tocar, de serem profundamente abençoadas pela palavra do Senhor Jesus, eles queriam que Jesus ficasse ali com eles. Mas Jesus, em resposta, diz: é necessário que eu saia, é necessário que eu vá, porque muitos ainda precisam ouvir. E por intermédio dessa disposição do Senhor Jesus, é que ele vai encontrar com um homem agora coberto de lepras. Mas como introdução, eu quero dizer aos irmãos que é perceptível nas Escrituras o profundo interesse e atenção que o Senhor Jesus Cristo concede a todos aqueles que se aproximam dele. Eu creio que você tem lido a palavra, eu creio que você já percebeu isso, que Jesus sempre dá atenção especial para as pessoas, e principalmente para aquelas que talvez eu e você pudéssemos ignorar. Mas no caso do Senhor Jesus é diferente. Ele vai dar uma atenção especial. Quando lemos os versículos iniciais, percebemos que a multidão apertava, pois todos queriam ouvir seus ensinamentos. Não é isso que nós temos no versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 3. Eles estavam evidenciando assim apreço pelas suas palavras, as pessoas queriam ouvir Jesus. Entretanto, como prova de interesse do Senhor Jesus pelas pessoas, ele vai chamar homens meramente incultos, que eram sem cultura ou instrução para serem seus seguidores, que mais tarde tornariam-se pescadores de outros homens. É isso que nós temos no versículo 10 do capítulo 5. Portanto, é neste contexto que a atenção de Jesus agora se volta exclusivamente para um leproso. Como disse Lucas, que é o autor deste livro e também médico, ele diz: um homem coberto de lepras. Este homem vivia em completo estado de segregação, pois a lepra era uma das doenças mais estigmatizadas na época. Por ser nesse período histórico, ser uma doença incurável, altamente transmissível e de rápida degeneração, todo leproso tinha que cumprir determinadas regras da comunidade judaicas. Entre essas regras, a primeira, eles deveriam morar fora das cidades, nas matas, nas cavernas, nas cabanas. Lembram daquele texto de 2 Reis, capítulo 7, onde nós temos ali aqueles 4 leprosos que estão fora do arraial, estão fora das cidades, porque eles não poderiam ficar lá.
eles não tinham permissão de ir ao templo. Quando nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21, diz: assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O leproso não podia entrar no templo. Em terceiro lugar, se andasse em público, eles deveriam gritar: imundo, imundo. Logo as pessoas iam ouvir, iam saber que estava se aproximando um leproso, então eles iam abrir caminho, se afastar dele. Meus irmãos, a lepra é apresentada nas Escrituras como doença impura, e em alguns casos considerada como maldição. Lembram de Miriam? Lembram de Geazi? Lembram do rei Uzias? No caso deste homem aqui, podemos dizer que era avançado e sem esperança, isso humanamente falando. Mas nada disso foi empecilho para que esse homem se aproximasse do Senhor Jesus. Nada disso foi empecilho para que esse homem pudesse ter um encontro com o Senhor. Pelo contrário, podemos dizer que tudo isso impulsionou esse homem a se chegar, a se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero ver com os irmãos algumas lições que esse texto nos apresenta. A primeira lição, meus irmãos, está no versículo 12. Guarde isso. Todos têm livre acesso à presença de Jesus. Olha o que temos no versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a sua presença. Irmãos, todos nós temos livre acesso à presença de Jesus. Jesus é acessível. Ele surpreende a todos com a sua maravilhosa atenção. Pode ser que você encontre alguém que não te dá atenção, que não quer ouvir você, mas o Senhor Jesus Cristo quer ouvir você. Mas o Senhor Jesus Cristo quer conversar com você. Ele quer ouvir o que se passa no seu coração. Talvez você diga: mas ele já sabe. Mas ele quer ouvir. Ele quer que você diga. Ele quer que você se aproxime dele. A que distância você está do Senhor Jesus? A que distância nós estamos do Senhor Jesus? Cantamos nessa noite: vem, essa é a hora de adoração. Muitas vezes procuramos o Senhor numa ocasião como esta, mas nós precisamos querer o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós devemos estar na sua presença, porque, meus irmãos, todos têm livre acesso. A atenção de Jesus é sempre direcionada àqueles que aos nossos olhos não é conveniente se relacionar com eles. Certa ocasião, quando os discípulos quiseram impedir o acesso de algumas crianças, vocês lembram desse fato nas Escrituras? Quando os discípulos quiseram impedir, dizendo: não se aproximem, não, vocês são apenas crianças. E foi que Jesus disse: deixa aqui. Deixe vir a mim os pequenos, não os embaraceis. Meus irmãos, Jesus não ignora a nossa companhia. Ele deseja se relacionar conosco. Ele se importa com o que temos passado. A prova disso está na sua graça e amor que diariamente nos envolve, sustenta e abençoa. Oh, meu irmão, eu e você só chegamos até aqui por causa da graça de Jesus, por causa da sua bênção. Nós chegamos no final desta semana e estamos iniciando uma nova semana. Jesus tem grande preocupação conosco. Ele está interessado em nossas vidas. Portanto, é necessário que nos acheguemos a Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros.
Irmãos, quanto mais nos interessamos pelo Senhor, mais Ele se interessa por nós. Quanto mais queremos saber dEle, quanto mais desejamos ouvir dEle, conhecê-lo, mais Ele se importa conosco. E nós vamos perceber diariamente o seu cuidado pelas nossas vidas. Nós devemos nos achegar a Ele e a Sua palavra, que certamente nos ajudará a conhecê-lo. Todos têm livre acesso à presença de Jesus. Conta-se uma história de que um jovem tentou entrar em um lugar de culto. Não dá para chamar de igreja, porque a igreja do Senhor não pode ser isso. Mas ele tentou entrar e as pessoas que ficavam na porta disseram para ele: não, você, aqui nesse lugar você não pode entrar, você não está vestido adequadamente. Você precisa se limpar, você precisa colocar uma boa roupa. E aquele jovem caminhou, de repente alguém se aproximou dele e ele perguntou: por que você está triste? Porque eu quis entrar naquele lugar, porque ali fala-se de Jesus, mas não me deixaram entrar. Em resposta, aquele jovem ouviu: eu também tentei entrar lá, mas não me deixaram. Quem é você, jovem? A resposta é: eu sou Jesus. Quantas vezes Jesus não está presente nos irmãos? Porque se o nosso eu estiver na frente, se a nossa vontade estiver na frente, o Senhor não está em nosso meio. O que nós queremos é a presença dEle. E nós podemos desfrutar disso. Sabe por quê? Porque todos podem, todos têm livre acesso à sua presença. Segunda lição que quero destacar com os irmãos é que esse homem veio à sua presença, e um homem coberto de lepra, mas ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, esse homem se prostra diante de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que é somente diante de Jesus que devemos nos prostrar. É somente diante dele. A postura deste homem evidencia a reverência e a adoração para com o Senhor Jesus Cristo. Pois prostrar-se diante de alguém está relacionado com reconhecê-lo como Senhor. E possivelmente este homem tinha conhecimento do sistema de adoração da época. Inclusive, as Escrituras apresentam outras pessoas que tiveram a mesma atitude diante de Jesus. Lembram de Jairo, aquele líder da sinagoga que se prostra também diante do Senhor? Lembram daquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia? Ela se lança aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso deixa claro que aquele homem reconhece que diante do Senhor ele não é nada. Quero vos fazer uma pergunta. Não precisa levantar a mão, mas quantos no decorrer desta semana se prostraram diante de Jesus? Quantos no decorrer dessa semana se prostraram diante de Jesus? Ou melhor, quantos estão prostrando diante do Senhor Jesus? Meus irmãos, é só diante de Jesus que devemos nos prostrar. Estava conversando com um senhor lá em Jacutinga, um taxista, e ele disse para mim: Jairo, eu admiro muito vocês que fazem esse trabalho de missionário, mas você acha errado o que eu faço?
perguntei o que você faz. Todo ano eu vou até aquela cidade que vocês conhecem, né? É assim. E vou até ali e me prostro. E adoro aquela imagem. O que você acha disso? Eu disse: olha, eu vou dizer a você aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que é somente diante do Senhor Jesus que devemos nos prostrar. Não há outro. Meus irmãos, esse homem se lança, esse homem se prostra com o rosto em terra. E agora, prostrado diante do Senhor, ele vai fazer uma súplica. Mas sabe por que esse homem se prostra diante do Senhor Jesus? Porque ele reconhece a sua autoridade, soberania, majestade. E ele diz que não há outro além dele. Meus irmãos, prostrar-se diante do Senhor Jesus é priorizar a sua vontade, é abrir mão dos nossos interesses para obedecer somente a sua vontade. Gosto de uma letra do grupo Logos que diz assim: porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. É isso que o Senhor quer ver. Pessoas que se lançam aos seus pés, pessoas que reconhecem Ele como o Senhor, como aquele que governa absoluto sobre a sua vida. Irmãos, em terceiro lugar, ainda no versículo 12, a terceira lição que eu quero mostrar para os irmãos é: reconheça que Jesus pode mudar a sua vida. No versículo 12 diz: veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Eu posso mudar a sua vida, eu vou mudar a sua vida, você vai ficar limpo. Irmãos, nós precisamos reconhecer que Jesus pode mudar a nossa história. E Ele muda a nossa história para melhor, porque Ele é bom, porque Ele tem o melhor para nós, porque Ele nos ama. Nesta noite eu quero deixar isso claro. Talvez alguém entrou aqui: quem pode mudar a minha vida? Jesus pode mudar a sua vida. Esse homem que se aproximou de Jesus e prostrou-se com o rosto em terra, agora ele faz uma súplica: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Isso denota a sua total confiança no Senhor, pois mesmo reconhecendo não ser merecedor, ele se lança na misericórdia e graça do Senhor, que é capaz de transformar qualquer situação, principalmente a situação do pecado. Pois a lepra, meus irmãos, é uma ilustração do pecado. A lepra separa, o pecado separa o homem de Deus. A lepra contamina, o pecado contamina. A lepra deixa marcas, o pecado deixa marcas que somente o Senhor Jesus Cristo pode apagar. Lembra quantas marcas o Senhor já apagou da sua vida? Sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. Irmãos, a lepra corrompe o corpo, compromete os nervos e tira a sensibilidade da pele. O leproso corre o risco de se autodestruir sem perceber. O pecado corrompe o ser humano e o torna insensível à sua própria destruição. O que você tem enfrentado hoje? Quais são as mazelas de nossas vidas que precisam ser restauradas? Seja qual for, só poderão ser removidas com o sangue que já foi derramado na cruz. A graça e o perdão do Senhor Jesus Cristo, que é maior do que os nossos pecados. Todas as vezes que eu estive aqui com os irmãos, eu destaquei aquele testemunho
daquele jovem que trouxemos em 2008 para recuperar na SEAM e reabilitação. E este ano foi um ano onde o Senhor continuou abençoando a vida daquele jovem, perdido nas drogas, abandonou a sua família e hoje, pela graça de Deus, vive com a sua família. Mas este ano nós fomos surpreendidos com duas ligações. A primeira ligação foi um dos irmãos dizendo: irmão Jairo, quero lhe dar uma boa notícia. O Davi comprou uma casa aqui em Berlândia. Um homem que não tinha mais crédito em Santana. Até os seus documentos pessoais, com identidade e CPF, estavam na boca de fundo quando fomos buscar para comprar a passagem dele. Agora este homem, transformado pela graça de Deus, tem uma casa própria. O tempo passa, e conversando com um dos presbíteros lá em Berlândia, Simão Jairo, tem outra notícia para lhe dar. Falei: pode falar, irmão. O Davi comprou um carro zero. Não é pelo carro, meus irmãos, não é pela casa, mas é para testemunhar que o Senhor Jesus Cristo transforma as vidas, e pela sua graça nos dá muito mais daquilo que nós precisamos. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. E agora em agosto estávamos lá no encontro da SEAM. Eu disse: Davi, quero ver seu carro. Eu disse: vamos fazer um pouco mais, vamos dar uma volta no carro. Mas quando eu entrei no carro, eu chorei, mas não de tristeza, de alegria, por ver o que Deus tem feito na vida daquela família. E eu me lembro que naquela época, alguns irmãos dessa igreja contribuíram para que as passagens do Davi, na realidade as minhas passagens, porque eu vinha acompanhando ele, fossem pagas para trazer ele. E quando estávamos em Anápolis para sair lá na casa do Eduardo, ele olhou para mim e disse assim: irmão Jairo, por que você está fazendo tudo isso por mim? Eu disse para ele em resposta: porque eu creio no Senhor Jesus que vai transformar a sua vida. E é o que nós estamos visualizando, irmãos. Isso é pela graça de Deus. Isso é pelo toque do Senhor, quando nós permitimos que Ele nos toque, nos transforme. E esta é a minha oração nessa noite. Porque eu creio, irmão, que você não está satisfeito com a vida espiritual que você está levando. Eu não estou satisfeito. Porque senão nós vamos nos acomodar. Não podemos ficar satisfeitos. Chegamos hoje de viagem e almoçamos com os nossos irmãos lá na casa da irmã Iranete. O irmão ele disse: descanse um pouquinho, sabe? Descansar, viajar a noite toda. E eu fui reclinar a cabeça, irmãos. Daqui a pouco Deus me dá um sonho. Ele me concede um sonho onde tem uma oportunidade de tirar um homem que estava dentro de uma caixa suja. E eu entendi que aquela caixa suja era o pecado, a lama, a destruição. E naquela hora eu despertei e comecei a caminhar. E a irmã Iranete falou assim: irmão, você conseguiu descansar um pouco? Eu descansei um pouquinho. Mas o coração já foi desafiado pelo Senhor de que nesses dias que passaremos aqui, Deus quer nos usar. Não só aqui, meus irmãos, não é só aqui que Deus nos usa, não. Ele quer nos usar ainda fora daqui, com pessoas na rua, na esquina. Oh, meus irmãos, eu creio que nesta semana eu e você vamos encontrar muitos leprosos.
por favor, não ignore esta pessoa. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo fez. Quero, fica limpo. Eu quero. Não ignore esta pessoa, mas aproxime-se dela e apresente esta mensagem. Eu creio que o Senhor Jesus vai transformar a sua vida. Esse homem teve a sua vida transformada, meus irmãos. Percebemos que a ação do Senhor Jesus Cristo na vida deste homem é imediata. Sua resposta e seu toque nos mostram quanto interesse, amor e compaixão. Sabe por quê? Quem conhece a história? Era permitido tocar no leproso? Não era, né? Não era. Não podia tocar no leproso. Jesus quebra todas as regras para nos mostrar que eu e você também devemos tocar nos leprosos. Devemos orar pelos perdidos. Devemos alcançar os perdidos. Meus irmãos, naquela época não era permitido tocar em alguém com lepra. A cura deste homem é uma prova mais que as Escrituras nos oferecem, que a compaixão, graça e amor do Senhor Jesus Cristo estão disponíveis a todos que se aproximam, que se prostram e reconhecem a Ele. E nessa noite, irmãos, eu e você tenhamos a mesma atitude do Senhor Jesus. Uma pergunta. Quantos aqui estudam na universidade, na faculdade? Estão estudando? Ninguém? Estão na faculdade? Temos algumas pessoas? Tem? É? Está cursando a faculdade. Opa, agora eles não me entenderam a primeira vez. Deixa eu perguntar para a filha do irmão Luizão. Quantos, aproximadamente, na sua turma conhecem Deus? Você sabe dizer? Aproximadamente 95%. Natália, quantos aproximadamente na sua turma? 95%. A irmã lá atrás, quantos aproximadamente na sua turma? Os 90%. Quantos aqui empregados públicos, federais? Muito bem. Todos vocês têm colegas que não conhecem Jesus. É um desafio para nós, não é, meus irmãos? É um desafio. E nessa semana, irmãos, eu e você façamos como o Senhor Jesus. Não, mas não pode falar com essa pessoa. Não, não faça isso. Quem disse? Toque nele, abrace ele, faça a diferença. Irmãos, eu tenho percebido que o que mais as pessoas precisam nesses dias é de atenção e de carinho. Mas nós estamos muito ocupados, não podemos fazer isso. Já estamos quase em cima da hora da reunião. Não, os presbíteros não vão entender, eu vou chegar atrasado, preciso ir. Quero terminar contando esse testemunho para vocês. Estava chegando na casa de oração lá em Santarém, eu, minha esposa e filhos. Quando dobramos a esquina, encontramos um rapaz com uma bicicleta, completamente alcoolizado, mas ele olhou para a gente e falou assim: para onde vocês vão? Aí eu pedi para minha esposa seguir com os meninos para a igreja. Eu fiquei conversando com ele. Ele disse:
você se acha melhor do que eu. Eu disse: não, eu não me acho melhor do que você. Não, só por causa do seu jeito, só por causa da maneira como você está vestido. Eu falei: não tem problema. Aí eu tirei a camisa e fiquei igual a ele. Aí nós sentamos na calçada. É por causa dessa roupa? Eu disse: olha, tem alguém que pode libertar você, porque ele me libertou. Vamos orar? E amanhã você me permite fazer uma visita com você? Ele me deu um Deus. E no dia seguinte eu fui visitar. Quando eu cheguei na casa de oração, ele não colocar a camisa para dentro, né? Um dos irmãos estava na porta. Que isso? Chegando desse jeito. O senhor ainda vai pegar e ainda está colocando a camisa. Problema. Depois eu explico. Irmãos, alguns minutos, só alguns minutos, esses minutos podem ser decisivos na vida de alguém. Essa atenção do Senhor Jesus Cristo foi decisiva na vida desse recurso. Nunca mais esse homem foi o mesmo. Deus nos use nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra nos desafia. Muito obrigado porque o Seu testemunho nos desafia. Muito obrigado porque a atenção do Senhor Jesus nos desafia. Ó Deus, encha o nosso coração com essa disposição, com essa alegria, com esse desejo de alcançar os leprosos, de tocar os leprosos, de dar a atenção que eles estão precisando. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nesta semana sejamos usados pelo Senhor, para testemunhar do Senhor, para falarmos do Senhor, para evidenciarmos que o Senhor habita em nós. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, para vermos isso acontecendo. Vemos pessoas se prostrando diante do Senhor, vemos pessoas reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Nos dá esse privilégio de sermos usados por Ti no decorrer desta semana. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.